Retomando aonde que a gente parou, em Hebreus, capítulo de número 5, versículo 12 ao 14, nós vamos ver que esse texto, essa parte, vai complementar ou vai dar um sentido melhor ao texto de 1 Pedro. Olha só, embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Só para a gente ter ideia, a essa questão, se a pessoa não tiver algo constante, que é o exercício do quê? De se alimentar de uma coisa sólida, não vai saber diferenciar o bem do mal. Então, se torna necessário nesse nosso cardápio nós nos alimentarmos da palavra do Senhor, para que nós possamos saber o que é o certo ou errado, o bem e o mal. Tá? Olha lá. Nutrição para a jornada, que longa, né? Ela é longa e breve acabará. Lá em Mateus 4,4 vai ser aquela palavra muito conhecida. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que é uma reafirmação de Jesus Cristo de um texto do Antigo Testamento. Tá? Lembra que a nossa intenção não é você considerar um texto melhor do que o outro. Então, se a gente olha nesse sentido, nós vamos ver que Jesus ele não estava desmerecendo o Antigo Testamento. Tá bom? Quer ver? Vamos procurar lá em Mateus 4:4. Deixa eu carregar aqui. Ó. Jesus, quando ele está pegando esse texto, ele está falando assim, ó. Assim, eles os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí lembra que o tio falou para vocês que ia mostrar ou tentar apresentar a Bíblia como um todo? Depois em casa você tenta procurar aí em Deuteronômio 8:3, que você vai ver o que Jesus estava repetindo. E aí você pega já como um trabalhinho, tá? Depois você envia pra gente, não tem problema nenhum, tá? O meio que você conseguir, pode ser por WhatsApp ou por e-mail, não tem problema nenhum, tá? Mostra com as suas palavras quem estava conversando com quem em Mateus 4, ok? Quem estava conversando com quem? Segundo, esse conversando com o outro ou não sei, eu quero saber de vocês. O que estava falando? Ok? O que estava falando? Aí você vai analisar e ver. Porque você lembra, a gente usou Mateus 4:4 e falou que era Jesus e ele estava usando o quê? A própria Bíblia, que é Deuteronômio 8:3. Tá? Então, aí você vê nesse texto de Mateus 4, saiba onde começar, onde que ele também termina, ok? Não passa disto, tá? E aí você mande pra gente esse trabalhinho já, que é o primeirinho para você ter uma prática, ok? Na questão de estudo. Vamos lá de novo. Outra,
Direção em um mundo sem direção. Olha que coisa linda demais. Por que coisa linda demais? Porque nós vemos que isso nos ajuda ou nos conduz a águas tranquilas, como se diz em Salmo 23. Vamos lá em Miqueias, tá? Se você não sabe, aquele MQ é Miqueias, tá? Não é Malaquias, não. Tá bom? Miqueias, capítulo de número 6, versículo de número 8. Olha lá. E ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que é o Senhor, ou o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Tá? Então, quando a gente vê a questão de praticar a justiça, é que se o Senhor nos mostrou, que a gente vai estudar daqui a pouquinho em relação a essa questão de mostrar, ok? Nós vamos estar fazendo uma coisa maravilhosa. O que é praticar justiça, amar em ser fiel, certo? E andar em humildade. O que seria, só para ter ideia? A gente chega e pensa muitas vezes que humildade é isso que vocês não estão fazendo. Por que é isso que vocês não estão fazendo? Porque eles chegam e falam assim, que a pessoa que o Senhor chama é a pessoa humilde para que a capacite. Só que não tem nada a ver em relação a isso. Humildade é você reconhecer da onde veio, para que veio, por que veio e usar aquilo lá. Por isso que tem prática nesse texto. Olha lá, pratique a justiça, ame a fidelidade e ande, olha só, e ande humildemente com o seu Deus. Só para ter ideia, para a gente saber qual que é o nosso Deus, um exemplo, precisaria do quê? Conhecer, ok? E esse conhecer não é simplesmente conhecer da boca do outro, ok? Se ele deixou a Bíblia, ele deixou com uma finalidade, um porquê. Senão ele não teria deixado, tá bom? Então se ele deixou as Escrituras é para que a gente entre nessa questão de que nós somos homens, nós somos realmente necessitados e o Senhor nos mostrou o que é bom e o que ele exige. E ele exige isso mostrando na Bíblia, certo? A palavra dele, ok? E nessa questão a gente vai começar a praticar justiça, amar a fidelidade e andar em humildade. Que no caso é reconhecer de quem nós temos recebido as coisas, de quem nós temos que, a quem nós temos que glorificar ou engrandecer. Tá bom? Aí, nesse cardapinho pequenininho, né, porque tem muito mais, o que a gente está vendo como último aí, ó, que a Bíblia é o manual do fabricante. Por que manual do fabricante? Só para nós termos uma ideia. Quando chega alguma coisa para a gente montar em casa, às vezes não vem montador, às vezes vem montador. Aí a loja manda ele, vai lá e monta. Aí a gente fica, nossa, como que conseguiu montar? Parece um quebra-cabeça. Que coisa complicada. Só que, para só para pensar um pouquinho. Ele conseguiu por quê? Porque ele tem prática. Ele fez várias vezes aquilo lá para chegar nesse ponto. E se nós entendemos que a Bíblia é o nosso manual do nosso fabricante, ou seja, do nosso Senhor, pode ter certeza que nós vamos saber conduzir até chegar naquele grande dia que o Senhor há de nos arrebatar. Tá bom? Vamos lá em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 15. Olha lá o que diz, ó. Procure apresentar-se a Deus aprovado
como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra. Já parou para pensar no que seria procure apresentar-se? Não? Você vai estar diante de Deus, como todo mundo está, ok? Porque ele é onipresente nesse sentido, tá? E aí fala, apresente-se a ele aprovado. É a mesma coisa de dizer que a nossa vida constante é uma prova. E aí vai depender desse resultado para apresentar se vai ser aprovado ou reprovado. E aí ainda fala, olha só, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Aqui não está falando de obreiro na questão de sexo masculino, tá? Está falando daquele que faz a obra, tá? É como se fosse uma categoria, ok? E dentro dessa categoria obreiro é mulheres e homens, tá bom? E ainda fala do que não tem que se envergonhar. Por que não tem que se envergonhar? Lembra que a gente falou de se apresentar perante o Senhor aprovado? Aí imagina se ele nos dá aquela provinha maravilhosa. Sabe aquela que ajuda a gente passar nas dificuldades, né? Que não deixa de ser uma dificuldade. E nesse caso, quando fala assim que não tem do que se envergonhar, aí chega, imagine, a gente tem uma prova que se a gente acertar tudo é 10. Beleza? 10. Só que se nós não nos dedicarmos ao estudo, não dedicarmos praticando, porque igual eu no meu caso, eu chego, quando eu vou estudar alguma coisa, eu repasso tudo aquilo lá para entrar mais. Porque a gente absorve escutando, enxergando e também na questão de escrever que você vai assimilando. Então você aumenta a tua porcentagem de aprendizado ou absorção melhor em 3 vezes, tá? Então se está falando em relação a envergonhar-se, imagina nessa prova, certo? Eu não estudei. Só que aí chega aqueles, sabe aqueles sabichões? Vai consultar o vizinho, certo? Será que ele não poderia ter se dedicado um pouco mais? Será que ele não poderia ter se esforçado um pouquinho mais? É só isso que a gente acabou de olhar de Miqueias. O Senhor nos mostra, e é isso que Ele exige. Ele não está falando para a gente fazer coisas assim extraordinárias. Não. Tá? E também tem essa questão, olha só, de não se envergonhar e também que maneje bem ou maneje corretamente a palavra da verdade. Imagina aquele montador. Geralmente eles usam uma furadeira, parafusadeira, certo? Ele não sabe como é que usa. Não sabe nem como é que troca a broca. Só que ele está na tua casa. Precisa montar a tua cama que quebrou, certo? Que quebrou, você tá sem cama. E aí ela chegou naquele dia lá porque você pagou não sei quanto para chegar naquele dia. Só que o montador não sabe montar ela porque não sabe mexer na furadeira. Legal isso, né? É a mesma coisa. Imagina a gente ter a Bíblia à nossa disposição e não saber usar. E não saber, por exemplo, onde fica o Novo Testamento. Teve uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, onde que pesquisaram e falaram para as pessoas, olha, assim, algumas perguntinhas por cima, depois se você quiser procura na internet, vai estar essa pesquisinha, tá? Ela vai chegar e falar o seguinte, pessoas cristãs, quanto tempo de igreja? Eu tenho 200 mil anos de crente.
Quem construiu a arca? Acredita que teve gente que falou que foi Moisés? Acredita? Então imagina, nós somos chamados a fazer a obra, obreiros, ok? Categoria, independente de sexo, é o que faz a obra, certo? É nos apresentado um teste, por isso que tem a questão do aprovado, porque se não tem um teste, não tem jeito de saber se é aprovado, não tem. Tem alguma coisa que tem que ter para confirmar, tá? E se a gente tiver com esse teste em nossas frentes ou na nossa frente e não conseguimos desenvolver, passaremos vergonha. Por quê? Porque nós não sabemos ou não soubemos manejar a palavra corretamente. Beleza?